Olá, meu querido, minha querida, que bom mais uma vez estarmos aqui na nossa série dos Evangelhos. Fizemos um retrocesso e no último vídeo nós falamos sobre o processo de reconstrução dos muros e das portas na época de Neemias. Agora nós nos encontramos praticamente no final dos livros canônicos, que é a profecia de Malaquias, onde havia necessidade de fazer uma reforma no templo de Jerusalém. Aliás, o templo estava abandonado, esta é a verdade. Já na época de Ageu, muitos anos antes, as pessoas passaram a se preocupar com a sua própria vida. Eles queriam imediatamente cuidar dos seus negócios. Mas imagina só, o templo foi reedificado em 515. Nós estamos há mais de 100 anos depois, por volta de uns 109 anos ou 110 anos depois daquela primeira construção da segunda casa. E agora Deus chama as pessoas para cuidarem da casa de Deus. Os dízimos estavam sendo esquecidos, as ofertas estavam sendo esquecidas. Aliás, traziam da pior qualidade as ofertas. E Deus levantou um profeta para que essa situação acabasse, eles voltassem à sensatez e voltassem a ofertar as coisas de acordo com o melhor, porque é o padrão de Deus para os seus filhos. Mas nesse livro, no final, ele deixa transpirar que o Senhor enviará o profeta dele para converter os pais aos filhos, preparando um caminho para o Messias. Terminado esse tempo, terminado essa fase dos hagiógrafos, ou seja, dos escritos sagrados do Antigo Testamento, nós entramos naquilo que chamamos de o período intertestamental, ou seja, o período interbíblico, que vai de 404 até o surgimento do profeta João Batista, já no ano 24 depois de Cristo. Ou seja, João Batista ele inaugura a nova era, já digamos assim, vamos calcular direitinho aqui, porque nós temos que ainda recuar para o nascimento de Jesus. Levando-se em consideração que Jesus não nasceu exatamente no ano zero, digamos assim, né, porque houve um erro de cálculo nos estudiosos, nos cronologistas da Igreja Antiga. Vamos partir do princípio que Jesus nasce por volta do ano 6 antes dele mesmo, que seja, mas é uma questão de data, e daí então vai começar a fluir, a partir daquele momento, o Novo Testamento. Antes, 400 anos, mais precisamente 397 anos, arredonda-se para 400 anos. Durante esse tempo aconteceram algumas coisas que são diretamente desaguadas no Novo Testamento. A primeira delas é a esperança messiânica. A esperança messiânica, ela na verdade, ela tem inícios nos profetas do Antigo Testamento. Isaías, o próprio Jeremias, Ezequiel, mas Daniel, especialmente Daniel, são profetas que tratam muito. Agora, os profetas menores também tratam da vinda do Senhor, do estabelecimento do seu reino. E Miqueias, por exemplo, quando diz: vinde, subamos nós ao monte do Senhor, na casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, dando uma impressão no sabor milenar, do reino futuro. E juntamente com o Antigo Testamento passou a correr uma literatura também paralela de esperança escatológica, de esperança para o final dos tempos, em que envolvia também o personagem do Messias, especialmente em tempos de crise, onde houvesse tempos de crise, tempos de dificuldade. Lá estava surgindo, então, uma literatura que tratasse do Messias. A ideia era que o Messias viria para fazer algumas coisas. Primeiro, retirar de sobre Israel o jugo da opressão. Israel voltaria a ser uma nação independente. 2, não apenas independente, ela se tornaria a cabeça de todas as nações, a nação que iria governar os povos. Terceiro, esse Messias, ele efetuaria uma reunião das pessoas ao seu redor e ele as salvaria. Essa parte já é um pouco mais obscura, ela já depende mais do Antigo Testamento. Porque os judeus que usavam dessa literatura chamada apócrifa,
eram judeus que estavam esperando uma reviravolta, uma mudança na política internacional e os judeus voltarem a este governo. Além disso, durante essa boa parte do período interbíblico, ela é tomada pela administração grega, que eu já falei para vocês em outro vídeo. Os gregos, eles tentavam de todas as maneiras juntar todas as pessoas numa panela só. Todos os deuses estavam numa panela só, tudo dava na mesma coisa. As adorações seriam diferentes, mas no final das contas um deus é chamado aqui de A e lá ele é chamado de B, mas todos são a mesma coisa. Os judeus jamais aceitaram isso por causa do monoteísmo. E aí então, junte-se a isso a forma de pensar, a filosofia, a literatura. Israel teve vários problemas por causa dos gregos. Os mais conflitantes foram os que aconteceram no ano 167, na verdade, bem antes disso, com a administração grega através dos reinos dos Seleucidas e também dos Ptolomeus, e Israel bem no meio. Isso não poderia dar certo. E Israel sofreu muito nesses momentos. Muita literatura pseudepígrafa e apócrifa. Pseudepígrafa é uma literatura mais cheia de símbolos, parecido com o Apocalipse. O apócrifo ele tem um sabor mais histórico. Então, durante esses períodos de crise, surgem estes ensinamentos, essas palavras, essas profecias que circundam os livros do Antigo Testamento. Durante esse tempo também as sinagogas foram cada vez mais se fortalecendo e os partidos religiosos também foram tomando forma. Os fariseus, que eram aqueles que tinham uma crença total no Antigo Testamento e não eram a favor da governança, da dominação estrangeira. Tinham os saduceus, que eram favoráveis à dominação estrangeira e que geralmente comandavam o templo. Havia partidos como, por exemplo, os que mais tarde se tornariam os essênios, porque eles acabaram sendo uma derivação dos fariseus e foram também morar nas grutas do Mar Morto, mas isso é um pouco mais à frente. E também mais à frente vão surgir outros partidos de guerra, especialmente quando os romanos vieram e tomaram conta, submeteram novamente Israel, porque por 130 anos Israel ficou independente depois da batalha contra os gregos, através de Judas Macabeu, a famosa Batalha dos Macabeus. Mas Israel volta a ser dominado pelos romanos, e aí surgem partidos políticos religiosos, que eram os zelotes e os sicários, provavelmente Judas, porque a palavra Iscariote significa habitante de Queriote, que é uma cidade fora dos limites das fronteiras de Israel, mas também pode significar o que puxa do punhal. Então alguns acham que Judas era sicário e, por decepção com Jesus, por ele não ter dado prosseguimento ao seu governo messiânico, ao estabelecimento do reino físico em Israel, que, decepcionado, entrega-o para as autoridades religiosas judaicas. Isso é apenas um pensamento. Mas veja que as sinagogas, que eram centros de adoração lá na Babilônia, isto antes deles retornarem para Jerusalém, por muitos anos as sinagogas se tornaram um centro de adoração, de ensino da palavra. Os escribas, que também são pessoas versadas em copiar, não tinha gráfica naquela época, então haviam empreendimentos de escribas. Se você quisesse uma escritura, uma certidão, um contrato, ou então cópias de livros, mesmo livros gregos e cópias de livros do Antigo Testamento, você ia ao escriba e o escriba copiava aquilo. Todas essas estruturas desaguam no Novo Testamento. E a gente vê no Novo Testamento falar de fariseu, falar de saduceu, e alguns podem pensar que eles surgiram ali na época que Jesus começou a ministrar a sua palavra, mas nada disto. Eles já vieram desde muitos anos durante o período chamado interbíblico ou período intertestamental. Acredito honestamente que essa pequena introdução tenha servido como um pano de fundo para você poder ver as maravilhas do Novo Testamento. Vamos continuar agora estudando mais propriamente os documentos que fazem parte do Novo Testamento, os Evangelhos. Um abraço, meu irmão. Fica na paz de Deus, que excede a todo entendimento. Até o próximo vídeo. Tchau!